Lição 6. Força e coragem para vencer. Pastor Aloísio de Moraes. Texto. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Observação. Ler também o texto de Josué 1, versos 2, 3, 6, 7 e 9, onde encontramos a ordem: ser forte e corajoso ou ser forte e muito corajoso. Necessitamos ser fortes e ter coragem para enfrentar tarefas difíceis. No texto de 2 Timóteo 1:7, a covardia se refere ao temor, medo ou até mesmo à timidez, no sentido de estarmos intimidados diante de algo ou alguém. E sendo a coragem o oposto à covardia, este espírito de coragem que Deus nos concede se manifesta em forma de poder, amor e moderação. A palavra poder no texto é fortaleza, que tanto se aplica à força como à resistência. E a palavra moderação significa temperança, que literalmente poderia ser traduzida como uma mente equilibrada. No caso de Josué, ele enfrentaria exércitos com carros de guerra, cidades fortificadas com muralhas e até mesmo gigantes. Mas o seu desafio não era só vencer, como também conduzir todos do povo à vitória. E como o texto de Josué, no capítulo 1 diz, a base de nossa vitória está em Deus e no obedecer a sua palavra. Esta era a chave ou o segredo para ter vitória em tudo, sobre tudo e todos, e em todos os momentos, sendo bem-sucedido. Observação. A verdadeira definição de prosperar vai além de se alcançar sucesso, pois o que de fato é bem-sucedido alcança e mantém sucesso. As palavras coragem e valentia possuem significados muito reveladores. Isto porque coragem vem de core, que é coração, e valentia vem de valor. Logo, ser corajoso é ter coração, ou mesmo fazer de coração. E ser valente é ter valor. Se a covardia pode nos levar à timidez, a coragem nos leva à ousadia. E se desejamos ser usados por Deus, necessitamos ser ousados em fé no Senhor. Nesse sentido, Deus usa os ousados. Não é sem razão que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por violência ou esforço violento, e os violentos, ou os que se esforçam violentamente, se apoderam dele. Mateus 11, verso 12. Assim como a terra prometida deve ser conquistada pela guerra, o reino tem que ser tomado pela força de um esforço violento. O que poderíamos fazer se não tivéssemos medo? Se não nos acovardássemos ou estivéssemos intimidados diante da vida? Certamente iríamos muito mais longe e faríamos muito mais coisas. Porém, isto não implica em não sermos prudentes e cautelosos. Não ter medo não significa ser inconsequente, mas em não ser dominado por este medo. Não permitir que ele nos limite e cresça, chegando a se tornar um pavor, um phobos, uma fobia. O medo surge como uma das consequências do pecado, quando após a queda do homem, este diz ao Senhor: tive medo. Gênesis 3:10. Quando Jesus, andando sobre as águas, foi ter com seus discípulos no meio de uma tempestade, ele disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14:27. Portanto, 3 coisas disse Jesus. 1. Tivessem bom ânimo, mudando seu espírito ou sentimento, ou seja, que tivessem coragem. 2. Sou eu, ele estava ali. Era ele, não outro ou outra coisa. 3. Não temais, que não tivessem medo. No livro de Isaías 41:10, encontramos a palavra que nos diz: não temas, eu sou contigo, não te espantes. Deus abençoa os que nele creem. Ele nos fortalece e devemos buscar este fortalecimento no Senhor, como nos diz Paulo.
Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Efésios 6:10. É necessário coragem e força para se ter sucesso. Fortalecidos no Senhor, lutaremos e alcançaremos os nossos objetivos, avançando e vencendo. A missionária Edmeia Williams diz uma frase que muito bem explica a nossa mudança de ânimo e postura diante dos desafios da vida, que é: apavore aquilo que te dá medo. Neemias, sendo ameaçado até de morte pelos seus inimigos, disse: um homem como eu fugiria? O espírito de Neemias era de um homem que não se acovardava, que não se rendia, que não fugia. Era um espírito de coragem. Sabemos que somos em todas as coisas mais que vencedores em Cristo Jesus, Romanos 8,37. E que com a segurança de que tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor, Romanos 8,28, sabemos que podemos, no sentido de poder suportar ou resistir, e não só de fazer, todas as coisas em Cristo que nos fortalece, Filipenses 4,13. Neemias afirma em Neemias 8,10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Spurgeon dizia a respeito desse texto que a alegria do Senhor dentro de nós é sempre o sinal e símbolo de uma vida espiritual forte. Essa alegria interior é o bom ânimo, a coragem que nos dá força e vigor para lutar, perseverar e vencer. Temos que estar sempre entusiasmados, porque entusiasmo significa literalmente entheos, isto é, em Deus. Nele temos força e coragem para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, para, por fim, receber a nossa coroa. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8.